Eu quero saudar a todos os funcionários e funcionárias do município de Paulino Neves e dizer que vamos utilizar agora desse instrumento de comunicação para a gente fazer uma conversa, né, de esclarecimento e de informação aos nossos sócios e sócias. Como é do conhecimento da categoria, e em específico do magistério, dos professores, nós estamos empenhados numa proposta de mudança do plano ou alteração do nosso plano de cargo e carreira. Para isso, já fizemos uma assembleia, uma primeira assembleia, e fizemos agora uma outra assembleia, a segunda assembleia, agora no dia 27, última sexta-feira. Já havíamos feito outra no dia 25 de fevereiro, onde nessa do dia 25 de fevereiro ficou decidido que ficou escolhida uma comissão de 5 professores, né? Estava presente naquela assembleia 2 vereadores, também funcionários públicos, professores, que se comprometeu a acompanhar, né, ou integrar essa comissão, mais pela Câmara Municipal, representante da Câmara Municipal. E o objetivo da gente era fazer a modificação do plano, avaliar as mudanças do plano de cargo e carreira, e foi eleita uma comissão naquela assembleia, no dia 25 de fevereiro, de 5 professores, para avaliar, fazer um estudo, uma leitura do plano de cargo e ver aonde a gente achava necessário fazer a mudança. E assim foi feito. Depois daquela assembleia, fizemos uma reunião com essa comissão, fizemos uma reunião com os vereadores, o presidente da Câmara, que se encontrava na Assembleia, com o vereador Elton, o presidente, o professor Isaac, e fomos até a Câmara, conversamos com a Comissão de Educação da Câmara, que se propôs ao seu tempo, fazer essa análise de mudança de interesse da categoria na Câmara, né? No Poder Legislativo. Fizemos essas conversas, fizemos várias reuniões na sede do sindicato com a comissão e a parte da diretoria, com a assessoria jurídica, para a gente analisar. E agora, no último dia 27, fizemos outra assembleia devidamente convocada, para a gente analisar essas mudanças que a diretoria do sindicato com a comissão acharam interessante fazer. E fizemos a assembleia, que não houve uma procura por parte da categoria para participar da assembleia, para analisar e discutir o que a gente havia feito, né? É interessante dizer que nessa última assembleia nós tínhamos 16 pessoas que estavam participando, todo mundo, que estava participando. Na anterior tivemos 56. Na primeira, em fevereiro, dia 25 de fevereiro, tivemos 56 participantes, sócios participando. Na segunda, tivemos 16 sócios. Agora veja só, caros colegas, o que vai acontecer? A mudança do plano de cargo e carreira, qualquer mudança, é de iniciativa exclusiva, né, do Poder Executivo. É o prefeito que faz as mudanças necessárias no plano de cargo e carreira. Manda para a Câmara, porque vai tramitar nas comissões, e aí só a partir daí essas mudanças, né,
terão poder de lei. O que nós fizemos? O que o sindicato fez? Fizemos uma sugestão, que a única coisa que nos cabe é fazer uma sugestão ao poder público. E por que fizemos isso? Porque algumas vezes fomos provocados por alguém do Poder Executivo que a gente poderia apresentar ao Poder Executivo algumas propostas de mudança. Por várias vezes fomos provocados a fazer isso, né? Que, como disse, não é papel nosso. Não é legítimo nosso, do movimento sindical, fazer mudança em lei, ou aprovar lei, ou qualquer coisa assim. Mas fizemos a nossa parte. Então, apesar da baixa frequência da categoria, né, onde esperávamos um número maior, veio um número menor, mas tudo bem. Fizemos, quem esteve lá acompanhou. Não conseguimos fazer toda a análise no plano todo que a gente fez, porque a gente tinha que ler, né, ver as mudanças que a gente fez, perguntar os sócios presentes na Assembleia se teria alguma alteração, né, se teria alguma mudança dentro do que a gente propôs, que a comissão propôs. Mas terminou dessa forma. O que vai acontecer, meus colegas, daqui para frente? Bom, nós vamos encaminhar, através de ofício, né, as propostas de mudança que fizemos para o Poder Executivo. Eu acredito que não vamos mais fazer uma outra Assembleia, porém, a diretoria ainda não discutiu se vai fazer uma outra Assembleia para continuar fazendo uma análise do plano, do restante das mudanças que fizemos. Mas eu acho desnecessário, eu acho que não dá mais para fazer. Sobretudo levando em consideração o número de companheiros que não compareceram, que deixaram de comparecer a esta Assembleia para se fazer a discussão dessas mudanças que a categoria, acredito, na sua grande maioria, acha necessário e reclama que seja feito. Por mim, no meu ponto de vista, não se faria mais uma Assembleia, porque nessa última Assembleia, ficou concordado com os que estavam presentes que quem interessar de ver o restante das modificações, sugestões que fizemos no plano, peça no privado que a gente envia para a pessoa fazer. Porque fica complicado, caros colegas, se fazer uma outra Assembleia, né? Porque como na primeira Assembleia nós tínhamos 56 pessoas, na segunda tínhamos 16, e o que deixa a gente a pensar é que não há o interesse da categoria em acompanhar a discussão do plano de carreira nessas mudanças que a gente está propondo. Como nós estamos numa conversa, eu queria dizer aos colegas que eu acredito, pelos comentários que a gente viu de uns poucos sócios, era a questão da garantia, que queriam garantia para não ter falta, para não lhe ser colocado falta. É algo, né? É algo que não faz parte da regra. Não existe, companheiros, companheiras, não existe lei nenhuma nesse país que garanta ou que abone a falta de funcionário público ou qualquer outro trabalhador em falta, a não ser a justificada, né, pelo médico, né, pelo atestado, outro elemento, outro fator especial. Fora disso, nós, a classe trabalhadora, seja funcionário público ou não tem lei
que garanta que você vai para uma reunião sindical e lhe garanta não ter falta. Apesar de alguns colegas terem colocado isso no grupo, né, nos nossos grupos de comunicação, né, insinuando que o sindicato desconhecia, dizendo que havia lei, que bastava fazer um ofício comunicando que as nossas faltas eram abonadas, né, ou insinuando que o sindicato deveria conhecer os direitos, conhecer a lei, né, que defende a categoria. Não existe. O fato é que não existe lei. Entendem? A lei referente a esse assunto que nós temos, que está na Constituição, é a lei de greve. A Constituição garante, no seu artigo 9º e 37, garante aos trabalhadores o direito à greve. Porém, não existe uma lei específica que trate dessa situação. Como se dará essa greve, que direitos tem? Não existe. Né? Existe também a Lei 7.783 de 89, que também trata da situação do direito à greve. Mas não existe, e eu desafio aos colegas, a quem conheça, porque nossa assessoria jurídica não conhece também, não conhece porque não tem, né, uma lei que garanta, que nos dê essa garantia. O certo é que nós não temos garantia. Até o direito à greve, do qual a lei, a Constituição e esta lei de 89, que eu acabei de citar, não dá garantia. Muitos processos foram decididos no Supremo Tribunal Federal, né? Processos de categoria de servidor público, né? Que reivindicavam mudança, aumento salarial, e para isso tiveram que fazer greve e acabaram com falta. E eu, na minha longa experiência como diretor, como sindicalista, né, que já liderei sindicatos dessa categoria em outro município e agora estou aqui, né, já fizemos greve com semanas, várias semanas, mas acabamos que fazer um acordo com o poder público, com a prefeitura, com a Secretaria de Educação, para repor os dias perdidos na greve, na paralisação, e termos o que foi descontado no nosso salário de volta. Dá para entender a situação, né? Que não existe garantia. E para falar a verdade, meus caros colegas, nós não temos garantia nenhuma. Nós estamos vivendo um processo político que até a democracia não tem garantia. Nós não temos garantia, né, que nos próximos dias vamos ter vai continuar o nosso sistema democrático. Porque o sistema político que está instalado aí constantemente tem ameaçado, né, o sistema democrático de direito. Ninguém tem garantia. O nosso próprio emprego, que nós temos por mérito nosso, porque estudamos e fizemos um concurso, esse também não tem garantia. Sabe por quê? Porque nós temos uma lei que tramita no Congresso, a 32, que trata da reforma administrativa, que já está em andamento no Congresso. Foi feito no ano passado várias manifestações a nível nacional para essa lei não entrar em vigor, porque essa lei ela vai fragilizar o concurso público, que esse é o objetivo dos políticos maquiavélicos.
porque ao longo do processo de redemocratização, nós tivemos o movimento sindical, a classe trabalhadora, tivemos muitas conquistas que de lá, de um certo tempo para cá, principalmente na última década, tem sido lutado para se fragilizar, como é a questão da emenda da lei, da PEC 32, que vai fragilizar, que quer acabar com o concurso público futuro, garantir quem já está, mas acabar com o concurso público. Isso é uma outra história. Apenas citei esse fato para fazer referência a essa ideia que alguns colegas têm, que não são muitos, né, de que querem garantia. Tudo que nós conquistamos para o movimento, para os direitos dos trabalhadores, que foi já muita coisa desmontado de 2018 para cá, principalmente quando o presidente Michel Temer, depois do golpe, que o presidente Michel Temer assumiu e fez umas reformas aí, cortando, cerceando muitos direitos da classe trabalhadora. Então, é isso que eu queria dizer. Pedir aos colegas que se informasse, que procurasse, desse uma olhada, né, fizesse uma pesquisa. Não é difícil fazer isso na internet mesmo. Você vai encontrar várias teses de mestrado, doutorado, vários ensaios, né, artigos que trata dessa situação, que trata dessa questão. Então, eu tenho olhado assim, fazendo aqui, de certa forma, um esclarecimento, uma conversa sincera com os colegas. Eu tenho notado, ultimamente, que muitos trabalhadores do serviço público, sócio do sindicato, né, eu acredito que por conta da informação, né, tem tratado o sindicato com uma certa desconfiança, com uma certa hostilidade. Que esse sindicato, aquele faz isso, deixa de fazer, não fez, né? Tá deixando de fazer, eu tenho visto colegas que têm colocado, e aí, que têm dito que o sindicato tá com conchave com a administração pública para não fazer. Como disse, nós não temos garantia, meus companheiros. Nós temos, sim, um desafio grande da categoria, né? Que isso tem que ser compreendido pelos colegas. O sindicato é apenas mais um instrumento de luta nossa, né? E eu vejo colega que fica cobrando do sindicato e passando a cobrar, tá certo. Eu não estou reclamando que não se cobre, tem que se cobrar. E criticar também, eu não tenho problema nenhum com crítica. Todo mundo tem o direito de criticar, mas dentro do razoável, dentro do conhecimento, né, do que o sindicato pode e não pode fazer. Nós não somos o sindicato. Quando eu falo sindicato, eu me refiro à estrutura jurídica, né, e o corpo humano, físico, que representa, que dá vida a essa estrutura jurídica, que somos a diretoria. Então, nós somos aliados. O movimento sindical, ninguém deve cobrar de uma diretoria, achar que porque tem uma diretoria, pode se estar cobrando, né, e em casa, aguardando lá o resultado, e essa diretoria que foi eleita, né, faça valer um direito de todo mundo. Então, meus caros colegas, estou dizendo isso para reforçar que todos os direitos que nós temos hoje são resultados de luta, de anos de luta desse movimento sindical. O período que nós mais tivemos conquista foi quando nós tivemos um presidente da República vindo do movimento sindical operário, que com um conjunto de trabalhadores e movimentos, né, lutaram sem garantia
E naquele tempo, sim, décadas atrás, num período negro da história, onde os direitos do civis foram cassados, foi um período que lideranças sindicais se impuseram, se levantaram, né? E aí sim não havia garantia nenhuma, porque era um regime de exceção. Ninguém podia dizer nada. E, como disse, foi daí que surgiu muitas conquistas. Foi daí que nós tivemos do movimento sindical, né, que tivemos um operário que chegou ao poder máximo dessa nossa república, que é o presidente Lula. Então, não estou querendo aqui misturar política, né, mas quero dizer que o movimento sindical tem uma natureza política, né, que é uma natureza de luta da classe, de uma classe, dentro de um sistema excludente. Estou dizendo isso para reforçar essa ideia de que nós, cidadãos brasileiros, apesar das conquistas, apesar da Constituição, hoje nós estamos num período difícil, onde não temos garantia, porque, como disse, né, qualquer instante, pela representação política que nós temos no poder máximo do país, na República, temos um presidente que toda hora ameaça a ditadura, que confronta os poderes, que tem dificuldade, né, de respeitar direitos individuais e coletivos, de indivíduos e grupos. Então, é essa a situação, de forma que eu quero apelar para o bom senso dos companheiros, de se informarem, de entender que o movimento sindical é uma via de transformação, é por ele que passam as mudanças. É nesse movimento que nós reforçamos as nossas instâncias de luta. Então, quero dizer que não existe essa coisa de uma direção, de um grupo sindical estar lutando e a maioria aguardando. As coisas acontecem quando nós, a categoria, em peso, lutam pelos seus direitos, vão atrás. E nós vamos pensar. Aqui em Paulino Neves, nós precisamos que os trabalhadores do serviço público, né, cheguem ao sindicato, busquem, procurem o que a gente pode fazer no coletivo. Sinceramente, vamos fazer uma reflexão. Se a gente deixar para ir uma assembleia, para se reunir, discutir os direitos da categoria, né, por conta de uma falta que a gente vai pegar, não que eu esteja desconsiderando, né, não ser complicado você pegar uma falta, a gente tirar do orçamento. Mas, por um outro lado, se a gente não entender que, por conta dessa falta, a gente vai deixar de estar reunido para discutir os assuntos importantes para a nossa categoria, como é que a gente vai avançar? Como vai se discutir? Eu acho interessante, né, se tivesse uma lei, mas não tem. E aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos deixar de nos reunir por conta de uma falta? E o que a gente quer discutir nas assembleias, será que não é mais importante do que uma falta aqui ou ali que a gente vai ter? Eu sei, na minha trajetória política, que muitos administradores, né, impuseram medo aos funcionários públicos, aos sindicatos, por conta disso, porque ameaçavam com a falta, por conta de não ter uma lei que garanta o direito, que garanta que não seja descontado um dia que o trabalhador saia do seu serviço para ir discutir um assunto de seu interesse.
É isso, meus companheiros. Eu quero que não entendam que eu esteja aqui passando lição de moral para esse ou para aquele que disse isso ou aquilo. Isso não importa. O que estou querendo chamar é a atenção dos companheiros para a realidade. Porque realmente o que é que importa para a gente está aqui. Nós estamos diante de um desafio, né? Vocês sabem o que é que nós estamos reivindicando na mudança do plano de carga e carreira. A gente sabe que as outras categorias precisam de um plano de carga e carreira. A gente viu, acompanhou no grupo a discussão, a cobrança de colegas que também necessitam de um plano de carga e carreira para as outras categorias. Mas a gente precisa sentar. Isso não acontece se querendo resposta num grupo de WhatsApp. Não é dessa forma. Tem que vir para cá, para dentro do sindicato. Conversar com a gente, comigo, com a presidente, com a diretoria, trazer os colegas que estão interessados, chamar a assessoria jurídica, né? Vamos discutir aqui um plano de carga e carreira para outra categoria. Vamos fazer uma assembleia convocando essas categorias para se discutir a possibilidade de um plano de carga e carreira que contemple todo mundo. É isso que tem que ser feito. A situação é essa, como colocamos. O que é que vai ser feito agora? Como disse anteriormente, eu acredito que não se faça mais uma assembleia, mas vamos discutir com a diretoria, eu vou discutir isso com a diretoria, mas de qualquer forma, essa proposta, ela vão ser encaminhada através de ofício, que o sindicato vai encaminhar, vamos encaminhar, porque essas reformas aqui que nós estamos propondo são proposta nossa, né? Como disse, provocado pelo algumas pessoas do Poder Executivo, né? Que provocaram a gente de sugerir, e é o que estamos fazendo. Mas isso vai ser encaminhado para o gabinete do prefeito, e ele é que vai, ao seu tempo, fazer a mudança, né? Aceitar ou não, aceitar tudo, ou em parte, ou não aceitar as mudanças que nós propomos, né? E vai encaminhar para a Câmara, que é o Poder Legislativo, né, para apreciar, porque vai tramitar, acredito que vai tramitar nas comissões que existem na Câmara, até ser votado na Câmara. Nesse processo todo, é imprescindível, se a gente quiser resultado, que a categoria acompanhe, né? Que a categoria mostre o seu interesse, né, de que quer essas mudanças. Isso ainda não é uma garantia de que vai dar certo. Porém, com a minha experiência, quanto maior o número de trabalhadores, de companheiros acompanhando, participando, né, a probabilidade de dar certo é maior. Então, eu quero, se ficou dúvida em alguém, que os companheiros nos procurem, venham ao sindicato, converse com a gente. E eu queria pedir, tivesse o máximo de cuidado em fazer declarações, né, aí nos grupos, nas redes sociais, que crie constrangimento, que crie embaraço, não para a diretoria, mas para o próprio movimento sindical. E queremos agradecer aqui, em nome de toda a diretoria, essa oportunidade de estar tendo essa conversa com os companheiros, colegas de profissão, de classe, né? E vamos aguardar o desenrolar dessas coisas, né? Agradecemos a todos os servidores públicos por essa oportunidade de estar aqui fazendo essa conversa e aos colegas de estarem escutando, né, de escutar esse nosso
esse nosso comunicado, esse nosso esclarecimento. E estamos disponíveis para maiores dúvidas, maiores esclarecimentos, né? Sempre aqui na nossa sede do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Tutóia e Paulino Neves. Muito obrigado a todos.